Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Entre Ideias. Aqui temos conhecimento e não informação, e esse conhecimento está aqui nesta mesa hoje. Tem um convidado muito especial, Marcelo Stefanoni, um querido amigo. E eu não posso... Nossa, é uma biodata enorme aqui. Professor, radialista, locutor, escritor, formado em pedagogia. Eu até anotei no celular de tantas formações pro... Tem bastante. Eu fiquei impressionada. Além de percorrer a engenharia, a psicopedagogia, professor desde 2010, é uma grande formação. Mas o que faz esse tema hoje de podcast é o livro, o primeiro livro do professor Marcelo, que é o Joelma, Lembranças que Ardem. Eu me lembro quando eu era criança, eu moro no centro de São Paulo, e eu lembro dos meus pais falando desse tema. Por que escrever sobre o Joelma? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Agradeço também a Anhanguera Osasco, aos estúdios, aos laboratórios de comunicação aqui da Anhanguera Osasco. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, esse tema surge porque eu sempre tive um interesse muito grande na história do incêndio. Isso aconteceu em 85, quando eu morava no bairro do Paraíso, e da minha casa eu enxerguei um incêndio que estava acontecendo na Paulista, no prédio Grande Avenida. E aquilo me impressionou muito. Eu via as labaredas subindo e aquilo me impressionou demais. E aí minha mãe me contou a história do incêndio do Joelma, né? Olha, o Joelma teve um incêndio no ano que você nasceu, porque eu nasci em dezembro de 74. Então, em fevereiro eu não era nascido ainda. E aí aconteceu, e minha mãe contou a história toda. Falou, inclusive, no dia do incêndio, o meu carro estava estacionado no edifício garagem do Joelma. Eu não podia nem pegar o carro, fui pegar o carro só no dia seguinte. Minha mãe trabalhava lá perto. Tá. E ela viu tudo, ela viu todas as cenas, e, enfim, o pessoal, o prédio pegando fogo, o pessoal se jogando, assim, porque eles caíam para a morte mesmo, né? Eles mergulhavam para a morte. O calor era tão intenso que eles preferiam se jogar e morrer, não queimados, mas morrer da queda. É uma coisa impressionante isso. É uma coisa impressionante. E no livro eu conto tudo. Mas é importante dizer que esse livro, ele vem... a inspiração desse livro foi o documentário de um amigo meu, que é o Glauber Magalhães. E o Glauber fez esse documentário como TCC dele em 2003. Tá. E lançou esse documentário em 2018. Ele lançou esse documentário, que leva o mesmo nome do livro. Na verdade, o livro leva o nome do documentário, porque quem nasceu primeiro foi o documentário. Joelma, Lembranças que Ardem, está inclusive no YouTube, é gratuito, vocês podem digitar lá que vocês vão encontrar lá no canal do Glauber, o canal do Glauber Magalhães. Está lá, Joelma, Lembranças que Ardem, então toda a história. Só que, claro, o livro tem um pouco, o documentário dele tem meia hora, o livro tem mais histórias, então tem um pouco aí da minha criatividade, tem um pouco mais da minha pesquisa, porque além da pesquisa que o Glauber fez, que está ali, tem uma pesquisa minha, eu também estive lá, eu também fui no Corpo de Bombeiros, eu também vasculhei os arquivos da Polícia Civil, os arquivos da perícia da Polícia Civil, tanto que no livro tem as fotos, tem a foto do cabo que entrou em curto-circuito e que originou o incêndio. Era um cabo do ar-condicionado que entrou em curto-circuito e aconteceu tudo o que aconteceu. Tem alguma história que não saiu da sua cabeça enquanto você escrevia, específico de alguém, enquanto você pesquisou? No livro tem a psicografia da Volkmar, que era uma funcionária do Banco Crefsul. Porque o prédio, vamos lá, o edifício Joelma, ele era alugado por um banco, chamava Banco Crefsul. E a Volkmar era uma funcionária do Banco Crefsul. E morreu no incêndio. Meu Deus. E essa psicografia foi recebida por Chico Xavier. Então, para quem é espírita, enfim, para quem acredita, né, no livro tem a psicografia inteira. E ela conta os detalhes de quando aconteceu e quando ela acordou lá no plano espiritual. Nossa. E ela conta os detalhes do incêndio, o que ela sentiu na hora do incêndio. Quando ela desencarnou, né? Ela conta o que ela sentiu na hora do incêndio. E isso é muito forte. Eu acho assim, de tudo que está lá, tudo é muito forte, assim, mas do que está lá,
essa psicografia, como eu falei, está completa, porque eu consegui achar a psicografia completa. E eu fui, inclusive, no cemitério onde ela está, aqui na Cachoeirinha. Ela está no cemitério da Cachoeirinha. Só que o jazigo dela não tem identificação. Está abandonado. Tanto é que eu consegui chegar, porque um funcionário do cemitério me falou, que é muito funcionário antigo, ele falou, não, olha, está nessa quadra aqui, é um jazigo que não tem nada, tem um morrinho. Era o jazigo 103. E eu consegui identificar o 104 e o 105. Eu falei, então o 103 é esse. Não tem, no livro tem, inclusive, a foto do jazigo. Né? E foi muito impressionante, assim, como ela conta, né? Porque foi ela que passou por aquilo, né? E interessante a forma como o escritor ele precisa ser uma espécie de historiador também e correr atrás de todas as informações, principalmente num contexto ligado histórico tão forte como foi aqui, né? Porque, por exemplo, eu já estou no meu 4º livro, mas o Joelma foi meu primeiro livro. Os outros livros foram histórias. E história, você pode criar o que você quiser. A tua criatividade começa a funcionar e você vai para qualquer caminho. Então, por exemplo, meu 3º livro se chama Casa no Fim da Rua. E é uma história de suspense. É uma história. Eu criei aquilo que eu queria. E eu vou, quando eu escrevo histórias que não têm compromisso de ser, apenas de tocar quem está lendo. Sim. E eu gosto do rumo para onde aquela personagem está indo e eu vou continuando. Se num determinado momento eu posso estar no meio do livro e eu percebo que eu não gostei do rumo daquela personagem, eu apago tudo e começo de novo. Até eu gostar do que está acontecendo. O Joelma não tem como, porque é uma história verdadeira. Não tem como inventar a história. Existe, claro, um pouco da minha dialética. Existe um tem pouco personagens que você criou. Não tem personagem criado. Não tem. Não, nenhum, nada. Ele é essencialmente o documentário contado através do ponto de vista de um observador finito, que no caso sou eu. Né? Então não tem personagem. E conta a história do local do incêndio desde o começo, porque, por exemplo, o Vale do Anhangabaú dizem que é amaldiçoado, vamos dizer assim, porque lá seria, na verdade, um cemitério indígena, a região do Vale do Anhangabaú. Então dizem que muitas tem, então por conta disso, tal. E o Joelma foi construído do lado do Terminal Bandeira, do lado e está lá até hoje, né? Só que ele não chama mais Joelma, ele tem outro nome. Ele foi construído do lado do Terminal Bandeira, num local que haviam umas casas populares, de média, não era tão popular. Popular, entenda-se popular, não o popular que é hoje. Tá, ok. É uma classe média baixa. Média baixa, tá. E numa dessas casas, número 104, morava uma família. E não vou contar os detalhes, está lá no livro. E houve o filho, né, o filho mais velho dessa família, que era um professor da USP, se envolveu, começou a ter um relacionamento com uma funcionária da USP, e esse relacionamento não foi aprovado pela mãe. Tá. E a mãe tinha mais 2 irmãs que sofriam de alguma deficiência. Ele as matou e as enterrou no poço da casa. Por isso existe a história do crime do poço. Uma das lendas de São Paulo é o crime do poço. E o crime do poço aconteceu. O crime aconteceu no local onde foi construído o Joelma. Então dizem que o Joelma também é amaldiçoado por causa do crime do poço. Né? O crime do poço é conhecido, então não tem problema eu falar sobre isso. Como eu falei, não estou inventando história. Isso realmente aconteceu. Não é uma lenda. Não é uma lenda, isso aconteceu de verdade. Tá. Né? E tanto que... e aí a gente teve não só a morte da mãe e das irmãs, quando a polícia chegou, porque... Chamada pelos vizinhos, a polícia chegou ao local. Os vizinhos chamaram a atenção por conta do cheiro forte que começou a exalar.
E apesar dele ser químico, ele não conseguiu disfarçar o cheiro. Meu Deus. E a polícia chegou e ele pediu licença. Olha, vocês me dão licença, por favor, eu vou só até o banheiro. Ele saiu e se matou. Então ninguém sabe realmente por que aconteceu o crime do poço. Ele deu uma outra versão. Quando os vizinhos perguntaram, ele disse que a família, na verdade, morreu num acidente, indo para o interior de São Paulo. Além dessas mortes, teve também a morte de mais dois oficiais do Corpo de Bombeiros que fizeram a escavação para achar o corpo, não usaram proteção e morreram de infecção cadavérica. Tudo isso no terreno, no mesmo local. E é por isso que é chamado de um local... Eles falam que o local é amaldiçoado. Né? Existem lendas que falam sobre isso. Então, tem essa lenda. E aí aconteceu, em 1969, o Joelma foi construído, foi entregue. E o incêndio aconteceu em 74. O problema do Joelma, por que o Joelma fez tantas vítimas? Foi utilizado no Joelma a mesma estratégia de resgate do edifício Andraus. O edifício Andraus pegou fogo 2 anos antes. Rapidamente, o edifício Andraus tinha uma... por que ele pegou fogo? Mas o número de vítimas foi bem menor. O edifício Andraus tinha uma loja no térreo que chamava Lojas Pirani. E essa Lojas Pirani fez uma promoção de eletrodomésticos. Dentre eles, fogões. E para mostrar os fogões funcionando, eles ligaram vários botijões de gás e deixaram o gás funcionando. E eles colocaram esses botijões de gás numa escada ao lado das Lojas Pirani. Não suportou e pegou fogo. As mangueiras derreteram, pegou fogo, explodiu. E aí foi usada uma estratégia para resgatar as vítimas do edifício Andraus. Como tinha acontecido, vamos tentar a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa. Qual foi o problema? O Joelma tinha 23 andares. Que para a época era muita coisa. Era muita coisa. E o Joelma, em termos tecnológicos, na época, ele tinha o que era de mais fino, né? Ele era um edifício realmente construído com o mais alto grau de qualidade para 1974. Ok. E nos primeiros andares, os primeiros 10 andares, era o edifício garagem do prédio. E aí estacionavam carros e tudo mais, e lavavam carros ali. Quando o incêndio começou, o Joelma, você vai perguntar assim, mas o Joelma não tinha um sistema de combate a incêndio? Tinha. O que aconteceu? Como ele tinha o edifício garagem, um dia antes do incêndio, um dos funcionários do edifício garagem desligou o sistema de água, quando eles lavavam os carros. Ele desligou o sistema, todo o sistema de água do sistema de combate a incêndio do prédio. Não foi culpa do cara, o cara não tinha como imaginar uma coisa dessa. E aí, eu já estou botando a culpa nele já. Ele não tinha como imaginar uma coisa dessa. Não tem como você imaginar um negócio desse. E no dia seguinte, 8 e pouco da manhã, o prédio já estava cheio, porque, como eu falei para você, lá funcionava o banco Crefisul. E era um banco de investimentos, era um banco que fazia empréstimos, crédito imobiliário, crédito pessoal. Então tinha muita gente no prédio. Então, um dos sobreviventes diz assim, olha, tinha mais ou menos 700, 800 pessoas no prédio. O número oficial de mortos é 188. É isso que eu ia te perguntar agora. Mas as pessoas com quem eu falei, e no documentário tem pessoas com quem eu não falei, que infelizmente também já faleceram, essas pessoas dizem que o número é muito maior. Porque não deu nem para... Não dá para saber. Não dá para saber, depois que pegou... Então existia... Mas qual que é o problema também? Em 1974... nós vivíamos sob a ditadura militar. É possível que os números oficiais não tenham sido divulgados. É possível, não estou dizendo que aconteceu. Sim, sim, para evitar... Para evitar um caos geral e a própria imprensa não pôde divulgar. Porque lembra, naquela época, você não era nem nascido ainda, mas naquela época existia a censura.
Sim. Tudo que passava na televisão tinha que passar pelo censor, que era um órgão militar. Né? Então, para você que não está lembrando, os programas começavam assim: no ar, mais um campeão de audiência, programa livre. Porque esse era um programa que todo mundo podia assistir. O Jornal Nacional tinha tarja, todos os programas tinham uma tarja, escrito censura, e uma tarja lateral, escrito livre, 14 anos, 16 anos. Até hoje tem, mas é bem pequenininho. Tem, voltou na verdade. Né? Mas a verdade é assim, hoje eles falam que não é a censura. Sim. Na verdade, é só o limitador de idade, porque contém cenas de violência, contém cenas disso e daquilo. Né? Mas na época não tinha isso. Então o que ia para o ar era o que o governo dizia que era para ir para o ar. E era a verdade absoluta. Entre aspas. Ou não. Era para ser. Né? Sim. E aí, então fala-se muito que não foram 188 mortos, teve e um até número pelo muito número maior. que estavam lá, né? Tiveram, por exemplo, as pessoas que foram achadas no poço do elevador. Puxa vida. O calor na hora do incêndio chegou a mais de... Estima-se que as labaredas tenham elevado a temperatura a aproximadamente 2.000 graus. Por quê? Porque chapas de alumínio estavam fundidas umas com as outras. Se ela faz isso com uma chapa de alumínio, imagina o que ela faz com o corpo. Por isso que, de repente, se o número foi mais ou menos essas pessoas, exatamente. Essas pessoas foram achadas no poço do elevador porque não tinha um controle. Por isso que a gente fala, em caso de incêndio, não use o elevador. Porque ela fica presa e sufocada no elevador. Sim. Essas pessoas sufocaram e, por conta da temperatura, elas queimaram. Que andar específico que começou? No 12º andar. E aí tomou Pegou conta. O prédio inteiro. Questão de para cima, para baixo? Para cima. Para baixo, não. Para baixo, não. Não. Até não sei se tem como, põe a capa do livro aqui. Vai ter, o editor vai colocar a capa do livro. E na capa do livro tem o prédio hoje e o prédio no dia do incêndio. A capa do livro é montada dessa forma. Né? E então, o que aconteceu? Algumas pessoas, estima-se que 20 pessoas, foram encontradas fundidas no poço do elevador. Essas pessoas não têm identificação. Foram enterradas no cemitério São Pedro. E estão no jazigo das 13 almas, que é o memorial das 13 almas. Que é um dos maiores mistérios do Joelma, que são as 13 almas do Joelma. Não tem como saber quem são essas pessoas? Não tem possibilidade. Nem por um acesso a DNA, nada. Até porque na época eu acho que também não era tão... precisaria na verdade desenterrar essas pessoas, mas o que acontece? Nesse memorial das 13 almas, não estão os corpos efetivamente ali, tem pedaço de alguma coisa, você não sabe o que é aquilo. Sim. Entendeu? E existe, na verdade, o mistério das 13 almas do Joelma, né? Que é muito interessante. Se tornou, na verdade, uma lenda em São Paulo, né? Quem precisa de... Por que aconteceu? Meses depois dessas pessoas terem sido enterradas, aqui em São Paulo, no cemitério São Pedro, que nem eu falei, nesse que é chamado Jazigo das 13... É específico o Jazigo das 13 almas. Naquela época, existiam muitas senhoras, principalmente de igreja, que iam nos cemitérios para orar para as almas. E quando elas adentraram ao jazigo das 13 almas, elas começaram a ouvir gemidos. Elas se assustaram e saíram correndo. Quando elas saíram correndo, o zelador na época o cemitério tinha um zelador, hoje não tem mais. Ele escutou e saiu correndo para ver o que era. Quando ele entrou, tinha um balde de água na entrada do jazigo das 13 almas. Ele tropeçou nesse balde e a água caiu. Quando a água caiu, os gemidos pararam. Gente, será que hoje eu durmo? E aí começou o mistério das 13 almas. E hoje, as pessoas vão ao cemitério São Pedro, é fácil identificar. As pessoas vão no cemitério São Pedro para fazer pedidos para as 13 almas do Joelma. E quando elas têm os pedidos atendidos, elas vão
em pagamento, elas deixam uma garrafa de água em cima de algum dos jazigos que pertencem ao Memorial das 13 Almas. É muito louco, né? É engraçado que se conecta à religião, se conecta ao contexto histórico. Mas mas é que tá. O livro não é para ser um livro que debata a questão espiritual. Tá, ok. Uhum. Até porque religião, cada um tem a sua. Sim. O livro não é para isso. O livro tem as histórias que são contadas. Então, assim, eu não estou inventando porque eu tenho determinada religião ou não. Eu não estou criando uma história para que as pessoas se identifiquem, não é isso. Okay. O Mistério das 13 Almas é uma lenda que existe em São Paulo. E que está conectado com o que aconteceu. Que está conectada ao próprio Edifício Joelma. Hoje não chama mais Edifício Joelma, chama Edifício Praça da Bandeira. Está no mesmo local. E que também tem esse título de amaldiçoado ou não? Não mais. Olha, eu vou dizer assim, eles não permitem foto e filme e gravação dentro do prédio. É proibido. Já é estranho isso. Mas eu cheguei aí no prédio. Tá. O Joelma hoje, assim, ele basicamente são escritórios, mas existem unidades de moradia. Tá. Então ele é um prédio misto, né? Eu vou dizer para vocês assim, eu não senti o que as pessoas dizem, porque as pessoas falam, nossa, eu passei perto do Joelma, me deu dor de cabeça. Sim, claro, tem uma vibração negativa, alguma mas coisa aí vai muito também dessa sensibilidade espiritual, para quem acredita que existe, dessa sensibilidade espiritual de cada um. Eu conheço pessoas, por exemplo, um conhecido meu falou para mim, olha, eu fui com a minha filha, passei na calçada e minha filha começou a passar mal. Poxa, tá. Pela vibração. Eu andei pelo prédio, eu só não pude tirar foto, porque eu ia tirar as fotos e... a foto que tem é uma foto da entrada do prédio. Tá. A última foto do livro é uma foto da entrada do prédio, já como Edifício Praça da Bandeira. E o que aconteceu? Depois do incêndio, ele passou por todo um processo de reforma, houve um inquérito policial, os responsáveis foram punidos e tudo mais. E aí o prédio foi reconstruído com o nome de Novo Joelma. Nunca mais aconteceu nada. Depois, os administradores, que era uma construtora que se chamava Joelma Empreendimentos, uma coisa assim. O Joelma tem esse nome porque a construtora tinha esse nome. Entendeu? E aí mudaram o nome para Edifício Praça da Bandeira. Depois, aliás, mudaram antes para o Edifício 9 de Julho e depois para o Edifício Praça da Bandeira, porque ele fica exatamente no começo da 9 de Julho, na confluência ali da 9 de Julho com a Avenida 23 de Maio. Né? E ele passou por essas mudanças, mas assim, nunca mais aconteceu nada. O prédio hoje tem toda a segurança. Então, não é pra... Eu, pessoalmente, não tive problemas, assim, não tive essa questão, né, dessa sensibilidade, tá, mas enfim... Tem gente que sente. Você escreveu mais 3 livros e, como você falou, são livros de histórias para que a pessoa aprenda algo, viva algo intensamente através das leituras. Mas você tem, linkado a isso do Joelma, você tem vontade de escrever mais um livro de contexto histórico que esteja ligado a algum documentário? E você podia falar, assim, alguma coisinha para a gente? Que tema? Seria algo em São Paulo? Eu sou apaixonado pela cidade de São Paulo. Tá. Agora eu me apaixonei por Osasco também. Que, enfim, são tantos anos trabalhando aqui, estando aqui. Mas a cidade de São Paulo é a cidade onde eu cresci. Eu tenho 51 anos de idade. E aos 13 anos eu andava pelo centro de São Paulo, de camiseta preta, ouvindo heavy metal. E aí quando a gente se encontrava com as pessoas vestidas de preto, você falava, é aqui, essa é a minha tribo. Sim. E por conta disso... Tem um livro que eu comecei a escrever e há um tempo já, e eu parei de escrever esse livro, talvez eu volte. Esse livro se chama Madrugada 80. E são 15 histórias de mistérios que aconteceram na cidade de São Paulo. Nossa, me fez lembrar Noite na Taverna agora. Não, tem de tudo um pouco. Que legal. Tem, por exemplo, a história do crime da Rua Cuba, que foi um crime que aconteceu.
Tem a própria história do crime da família von Richthofen, tem uma série de... Sim. E são histórias verdadeiras, Sim. são informações, né? Mas tem ali 2, 3 histórias que eu inventei. Esse livro tem, na verdade, 2 objetivos. O foco informativo. Tá, isso é importante. O principal que eu acho é o leitor poder concluir o que ele quiser concluir. É a liberdade da conclusão. Eu acho que é isso, eu acho que foi aquilo. Eu não produzo o final. Todos os seus final livros já são assim? aconteceu, sim. Tá. O final já aconteceu. Eu quero que o leitor encontre o final que mais lhe faz bem. Através das suas experiências. O caso do Fim da Rua tem isso. Você pode concluir o que você quiser da Casa do Fim da Rua. Puxa. Do jeito que eu conduzi a história. E qualquer final que você me disser... Tá tudo bem. Tá ótimo. Porque é o seu final. A Casa no Fim da Rua foi pensada dessa maneira. Foi o primeiro livro que eu pensei dessa maneira. Que as pessoas terminassem o livro como elas quisessem. Não que eu terminasse o livro. Algum leitor já chegou e contou para você? Já. Tem algum meio inusitado? Terminou de uma forma que você nunca imaginou? Tem muito a ver com aquilo que eu pensei. Legal. Mas o que eu pensei quando eu escrevi, que via de regra seria a verdade das verdades, é a verdade do escritor. Né? Tá. Foi ele que inventou essa história. Sim. Eu não revelo a verdade das verdades. Você deixa Na verdade, eu revelei para uma pessoa até hoje. Né? Mas você deixa o teu leitor ficar à vontade. Ele faz o final. Sabe, tinha um programa na Globo, na década de 90, mas Você Decide. Ah, eu lembro. E eu vou nessa linha do Você Decide. Puxa, legal. Você decide. Você pode... O final está escrito de uma maneira, mas ele pode ser o seu final. Ou pode ser o meu final também. Você pode gostar daquilo que eu escrevi. E ficar com aquele final e se sentir feliz com aquilo. A real é que você não precisa aceitar o meu final. Tá. Você pode continuar com o seu final. Você pode continuar a história. E isso para o contexto imaginário é tão rico, tão importante, né? Mas essa é a ideia mesmo. E eu acho que é isso que falta em muitas literaturas, muitas vezes, né? Deixar o teu leitor à vontade. Mas falta, eu acho, porque em muitas literaturas existe o compromisso de fechar a história. Tá. Eu não tenho esse compromisso, é o que eu sempre falo, eu brinco até com o Bruno, falo sempre pro Bruno isso. Aliás, deixa eu mandar um beijo pro Bruno, meu irmãozinho meu irmãozinho meu irmãozinho que eu não tive. Mas está aqui, tenho ele aqui. É muito curioso porque quando as pessoas me falam, cara, você pode pensar o que você quiser. E eu não tenho compromisso. Eu falo para ele às vezes, Bruno, quem é Marcelo Stefanoni? Ele não é um escritor conhecido, ele é um escritor... Ele começou a escrever o Joelma, que era uma história verdadeira, que tem um monte de falhas na escrita, porque foi meu primeiro livro. Sim. Não adianta você... mas ele já era formado em letras, já era formado nisso. Não adianta, isso não resolve nada. Eu percebo também. Se você não criar uma expertise para escrever... E eu não tinha expertise para escrever. Então eu falo assim, eu não tenho esse compromisso de fechar a história. Mais uma vez, quem é Marcelo Stefanoni? Ele um grande escritor. Obrigado, bondade sua. Mas no fundo, assim, ninguém conhece. Qualquer coisa que ele fizer, tá bom. Porque as pessoas vão falar, legal, quem é o cara? No Joelma, eu consigo ler e tirar algumas conclusões e fazer esse contexto imaginário acontecer também? Consegue. Pessoal, você compra, consegue assim, mas o Joelma tem uma... Você consegue imaginar, e aí foi uma coisa que eu fiz questão que existisse no livro, que você se imaginasse um dos moradores ou, na casa, um dos funcionários do prédio, que saiu vivo, obviamente. Né? Tá. Você pode ser quem você quiser. Você pode ser o que pulou. Você pode ser o que conseguiu descer a escada e se salvou. Eu queria que você visse de dentro do prédio, na hora do incêndio. Você podia ser um funcionário do Banco Crefsul.
Nossa, e ver tudo olha, aquilo. Marcelo, só de pensar é desesperador para mim. Internamente você pode imaginar, eu não consigo imaginar, né? Porque se existem duas coisas que para mim são muito pesadas, é fogo e água, né? Então, morrer afogado ou morrer queimado são duas questões assim, né? E eu não quero, na verdade, eu não consigo nem imaginar. Eu consigo imaginar agora você contando, eu descendo as escadas insanamente para tentar sair daquilo, mas... E ele não tinha... as escadas de incêndio eram pequenas. Ai, meu Deus, eu já não consigo descer as escadas. Então você tinha o espaço das pessoas correndo e descendo, e pela mesma escada os bombeiros subindo com a mangueira. Então era realmente... Foi um pânico mesmo, foi desesperador. Mas o que eu sempre penso é o seguinte, o que mais me impressiona da história, se você me perguntar o que mais me impressiona na história do Joelma, é a imagem das pessoas se jogando do prédio. E que ficou, né? Isso fica na memória, parte dos livros que a gente vê de história tem essa imagem. Um dos sobreviventes, eu conversei com ele é um ator hoje, se chama Sérgio Bock, e ele era funcionário do Banco Crefsul. Tá. Então ele foi resgatado pelos bombeiros. E ele dizia que ele via as pessoas no beiral do prédio, o calor era tão intenso dentro do prédio que as pessoas iam para o beiral, arremessavam as suas bolsas, as suas sacolas e se jogavam em seguida. Elas preferiam morrer da queda do que morrer queimadas. Você imagina? Silêncio aqui, porque... Isso aconteceu de verdade. E assim, me Isso não emociona. É uma fantasia. E me emociona muito, de verdade, porque eu não quero segurar para não chorar de verdade, mas isso me emociona muito, porque é uma condição que ou vai ou vai. É assim, eu vou morrer, eu só preciso decidir de que forma... É você saber que você vai morrer, mas você escolhe a maneira como você quer que isso aconteça. Porque normalmente a gente não escolhe como isso vai acontecer. Sim. Isso acontece. E você não sabe quando vai acontecer. Quando você está dentro de um avião e esse avião está caindo, você sabe que vai acontecer. Quando as pessoas estavam dentro do Joelma, elas podiam escolher. Ou eu fico aqui e morro queimada, ou eu me jogo e alguém consegue me enterrar. Então, é pesado. Essa história... Eu vou dizer para você, a história... Escrever o Joelma mexeu muito comigo. Porque essa cena eu vi muitas vezes, as pessoas se jogando. E isso foi o mais difícil. E prospectar isso, transformar essa imagem em palavra, em papel, foi o meu maior desafio. E o escritor, ele vive isso, assim como o ator, quando está no teatro, no cinema, na TV, também vive essas emoções, né? E você dormia... Como que era a sua rotina? Eu vou te dizer assim, eu dormia, claro, dormia 2 horas por noite, mas dormia. Dormia pouco. Mas não por conta do livro. Tá. Né? Aliás, esse livro era escrito de madrugada. Eu não escrevi durante o dia esse livro. Eu escrevi esse livro nas minhas insônias. Aliás, todos os meus livros foram escritos nessas condições. Todos os meus livros foram escritos quando eu estava chorando, quando eu estava depressivo. Tá. E eu falo que ter o Joelma como meu primeiro livro foi a maior escola que eu podia proporcionar a mim mesmo. Porque eu vivi no Joelma todas as emoções. Tá. Então, quando eu escrevi Larissa, que foi meu segundo livro, que também é uma história verdadeira, eu precisei de muita força para terminar o livro Larissa. Nos meus 2 livros, meus 2 primeiros livros, eu precisei de muita força para continuar. Porque ambos são histórias verdadeiras. E ambas as histórias são emocionantes, porque imagine que você é uma das pessoas que trabalhava no Crefsul, mas você sobreviveu. Quanta emoção você não carrega dentro de você? Muitas. Imagine que você faz parte da história de Larissa. Quanta emoção você não vai carregar dentro de você? Então, quando eu escrevi A Casa no Fim da Rua, que foi meu terceiro livro, eu já não
Eu já tinha vivido as emoções Tá. que eu precisava viver. O impacto das emoções eu já tinha vivido. Então foi mais fácil. Me emocionei de novo. Mas foi mais fácil conter essa emoção e continuar o livro. Larissa, eu cheguei um momento em que eu fiquei 1 mês sem abrir o computador para escrever, porque eu não tinha força para escrever. E todos esses livros foram escritos debaixo de muita emoção. Foram escritos quase embaixo de lágrimas mesmo. Nos meus piores momentos, assim, nas minhas piores, assim, na bad vibe mesmo. Esses livros foram escritos nessa condição. E é por isso que quando a gente lê, é tão complexo, porque muitas vezes a gente escuta uma música, ou lê um livro, ou vê um filme. É arte. É a arte daquilo que alguém sentiu, Claro. e muitas vezes profundamente. É uma coisa tão pessoal e especial que a gente não tem noção do que a pessoa viveu para escrever aquilo. Tipo, você falou, eu fiquei 1 mês, quase 1 mês, 2 meses. Sem mexer. Sem mexer, porque cada vez que eu mexia numa ferida. Mexeu muito comigo. O pior momento do Joelma foi a psicografia da Volkmar. Tá. Eu escrevi a psicografia e fiquei mais de 2 meses sem encostar no Joelma. Eu não tinha condição nenhuma. É porque é pesado. É pesado. É pesado, né? Você olhar como que a pessoa estava naquele momento. E a maneira como ela conta. E outra, e você Ela passa a conta sentir. a hora. Né? Ela conta a hora a hora que ela sentiu. Ela conta o que ela sentiu quando o corpo dela queimava. É pesado. E é difícil. Você falou que está escrevendo, provavelmente, mais um livro de contexto histórico, mas você lançou um livro há pouco tempo. Sobre as Muralhas do Silêncio. Também foi uma história que eu criei. E muita gente diz assim para mim, é autobiográfica? Não. Não é. Não. É só uma história que eu criei. Eu nunca vou fazer um livro autobiográfico. Mas não é baseado nas suas emoções? É baseado em emoções. É em emoções, mas não necessariamente as suas emoções. Não, porque muitas emoções que estão ali eu não sentiria. Ô, gente... Tá cada vez mais pesado o negócio aqui. Vocês Não, mas é para ser. ler. Não, mas é para ter suavidade mesmo. Aham. O objetivo é esse. É suavidade. Tá. Só que não é porque tem algumas emoções que ali estão que eu não sentiria, Ok. que não são emoções sensíveis, né? Eu não sentiria porque eu não viveria como esse personagem viveu. Tá, ok. Tá, entendi. Eu não iria nutrir dentro de mim os sentimentos que esse personagem nutriu durante 40 anos. Essa história é a história desse personagem nos 40 anos da vida dele. Eu não iria nutrir isso. Então as pessoas, quando eu lancei esse livro, no dia que eu lancei esse livro, eu fiz esse lançamento em 2 lugares. Aqui, como sempre eu faço aqui na Anhanguera Osasco, aqui na biblioteca, que é o lugar onde eu estou o dia inteiro e onde sempre me recebem. Que nos dão espaço. Sempre. Né, o professor Alexei, eu sempre converso com ele, ele fala, Marcelo, está à vontade para fazer. E é um dos grandes apoiadores, o nosso reitor é um dos grandes apoiadores. E eu fiz o lançamento lá na Woodstock Discos, que foi a loja onde eu nasci para o rock, nasci para a música, onde eu andava com 13 anos vestido de preto. E uma das pessoas que estavam na loja, na Woodstock no dia, comprou o livro, eu autografei, ela sentou num degrauzinho e leu. Depois de 6 horas, ela saiu faltando pouco para terminar o livro. Ela me perguntou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro. É autobiográfico? Eu falei, não é. Porque o personagem tem muitas características que se confunde com uma pessoa de 50 anos. O personagem tem 50 anos. Então você fala, Marcelo tem 50 anos também. Opa, a história é autobiográfica. Mas não é. As emoções que estão ali, algumas eu com certeza senti. Mas eu senti enquanto escritor. Porque eu sentia... É uma história de um casal. Eu sentia a emoção dos dois. Eu sentia todas as emoções, porque raiva também é emoção. Tristeza é sentimento. Eu sentia
tristeza, eu sentia raiva. Eu senti raiva dele e eu senti raiva dela. E era isso que eu queria que acontecesse enquanto eu estava escrevendo o livro. Eu preciso ter raiva deles. Eu não posso gostar deles. Porque no começo eu gostava deles. Chegou uma hora que eu falei, eu não posso, eu tenho que odiar esses dois. E terminou o livro eu odiando os dois. Que ela terminou o livro como eu queria que terminasse. Mas o teu leitor fica livre também para não odiar se ele quiser. Claro. Eu queria odiar os dois. Tá. No final da história eu queria odiar os dois. Porque eu conduzia a história para isso. Mas os dois não são pessoas ruins. Eu queria odiá-los pelo que eles sentiram, um pelo outro. Eu queria odiá-los e eu quero odiá-los pelo que eles fizeram com o que eles sentiam um pelo outro. Gente, é tão profundo falar com o Marcelo, porque eu acho que você realmente escreve com a alma. Com a alma. E isso é tão importante, porque nós vemos nos dias de hoje tantas literaturas baratas. Eu gosto de colocar literaturas baratas do ponto de vista pessoal escrevendo qualquer coisa. Tem bastante. E você traz a emocionalidade com uma força que realmente a gente percebe que vem de dentro, não é algo, hoje eu vou escrever sobre, deixa eu ver, vou ficar aqui um tempo, já que eu tô com insônia, eu vou escrever um pouquinho. Não é isso, é uma entrega total. E eu acho que é isso que realmente falta em alguns, não estou falando da maioria, mas em alguns escritores hoje no Brasil, porque realmente... Se tornou automático. Gente, se você levar em consideração que ChatGPT escreve livro hoje... nossa! Então, assim... mas que emoção que o ChatGPT traz? Ela é uma inteligência artificial. Sim. A emoção está na inteligência humana. Exato. Mas ela é programada por um humano, por uma inteligência humana. Mas ela não sente o que um humano sente. Exatamente. Ela não atinge o coração. Quando eu escrevo, quem fala por mim é o coração. E aí, para quem acredita ou não, né, nessa questão espiritual, o Larissa é a pessoa que me contou a história do Larissa. Antes de eu produzir o livro, eu dei para ele ler. Para ele ou para ela, não sei. Para a pessoa ler. E ele falou, como é que você escreveu isso? Eu nunca contei isso para ninguém. E nem para você eu contei essa história. Eu vou te dizer uma coisa, para quem acredita. Tá bom. Se você me perguntar sobre alguns capítulos do Larissa, eu não sei dizer para você como eu escrevi. Eu não sei se o comparativo, e me perdoe, né? É como se você tivesse retirado da alma da pessoa. É como se você tivesse psicografado algo que alguém só te deu uma ideia. Eu não sei. O Joelma foi assim. Puxa vida. Algumas páginas do Joelma, eu não lembro de ter escrito. Mas acho que alguém escreveu para mim. E pode ter acontecido. Eu não tenho essa... Gente, veja só, não é questão de visão espiritual, mediunidade, eu não tenho nada disso. Mas eu já conversei com algumas pessoas que são mais espiritualistas, que leram o livro, inclusive, e eles disseram, isso aqui... Como é que você escreveu isso? Eu falei, eu não lembro. Porque não foi você que escreveu. A Casa no Fim da Rua, eu sei a história inteira. Porque essa tua criação... Se você me pedir para contar agora, eu começo a te contar. Sobre as Muralhas do Silêncio, eu sei a história inteira. Se você me pedir para contar, eu conto. Mas os dois primeiros têm algo diferenciado. Larissa eu me lembro de quase tudo. Mas tem uma parte daquela história no capítulo 6 e no capítulo 7 que é um momento forte do livro. Que eu não sei como é que eu escrevi. E a pessoa que leu o livro e me autorizou a escrever falou, eu não contei isso para ninguém, como é que isso aqui apareceu? Isso aconteceu. Ele lia e chorava. Isso aconteceu, mas eu nunca falei isso para ninguém. E eu não sei, mas está lá. Entendeu? Só lendo mesmo para saber. Né? Pessoal,
Me fala uma coisa, como que a gente pode adquirir os seus livros? Fala comigo por Instagram. Tá. E eu faço o processo todo, mando pelo correio e tá tudo certo. Então, vai estar o Instagram aqui para vocês. Exatamente. E, Má, muito obrigada. Não, eu que te agradeço. É enriquecedor. E eu sempre... É o que eu falo na entrada. Isso aqui é conhecimento. O que está aqui uma troca de nessa informações, mesa claro. é puro conhecimento, viu? O que é conhecimento? A gente fica pensando. Aham. Né? Eu acho que conhecimento é você trocar com alguém aquilo que você conhece, aquilo que você sabe. Uhum. Né? É você dar a oportunidade que outra pessoa saiba tanto quanto você. De você dar a oportunidade que outra pessoa viva aquele pedaço da sua história. Né? Um pedaço da alma, parece, né? Eu acho que isso, conhecimento é troca. O que a gente faz na sala de aula é troca. Uhum. Muito, muito. Né? A nossa vida é baseada na troca. E a leitura é uma troca. Fico muito feliz. Eu que te agradeço. Muito obrigada por tudo. Valeu. Quero também agradecer sempre aos estúdios de comunicação da Anhanguera Osasco, o nosso querido reitor Alexei Carvalho. E a dica não pode ser outra, senão como é que fica isso aqui? Joelma, lembranças que ardem. Por favor, vai Pode entrar em fotinho. contato comigo que eu mando lá. Tá ótimo. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau. pessoal.